Bom dia, igreja. Graças nós damos ao nosso Senhor por mais um dia juntos. Estamos felizes pelo mês da música que se iniciou na quarta-feira, como eu disse, com o Everton pregando, falei aqui ontem. E ontem tivemos aqui nosso segundo encontro de bandas. Foi um dia muito maravilhoso para mim, porque atendeu às nossas demandas, às nossas necessidades. Aquilo que estava proposto para o culto de ontem foi estabelecido, irmãos. Homens de Deus estiveram ministrando aqui a palavra de Deus através dos louvores, e Deus agiu de uma forma extraordinária. Nós classificamos às vezes aquilo que queremos para cultuar a Deus, não é verdade? Eu não gosto de rock, então eu não vou. Aí a gente tem um culto mais sofisticado, a gente vai então trazer um forró. Aí vem as pessoas de mais idade, aí os jovens dizem: eu não gosto de forró, porque eu classifico a forma de culto da minha adoração. Eu quero dizer para vocês, não importa os estilos, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estilo é coisa do mundo, irmãos. Ontem nós adoramos a Deus. Ontem nós adoramos o Senhor. Nós passamos 10 minutos de joelhos. Nós iniciamos o culto ontem com 10 minutos de joelhos. Nós buscamos a presença de Deus, ajoelhados. Algumas pessoas entraram, não entenderam, mas não é rock, como eu disse. Estilo não classifica a nossa forma de adorar. Nós adoramos a Deus com qualquer tipo de estilo. Eu li um livro musical, chama Música Cristã Contemporânea. O seu autor, Sandro Baggio, é um pastor. E ele dizia no seu livro: o rock não é do diabo. Já cantava, sabe quem? O Rebanhão. Carlinho Félix, quando era vocalista do Rebanhão, ele dizia: o rock não é do diabo. Nenhum estilo é do diabo. Porque o diabo não tem poder de criação. Ai, irmãos. Não vamos deixar com que as coisas do mundo nos enganem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E o diabo está tentando nos enganar. E muitos cristãos já estão enganados. Ontem foi um culto maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com um menino. O nome dele é Tiago Laurentino. Eu fiquei emocionado, irmãos. E estou voltando a ficar. E vou dizer para os irmãos por quê. Eu estava sentado lá no tal do pé. E enquanto as bandas tocavam, pega assim que está no microfone direto. E eu estou explicando isso porque a gente está dentro do horário do culto. Fica tranquilo, que já é parte da liturgia. E esse jovem, ele estava sentado lá no tal Gilberto. Dá um tchau, Gilberto. O Tiago estava sentado exatamente ali. Ali havia uns 8 meninos da Jardim do Senhor ali. Tinha pessoas tudo espalhadas aqui, tinha mais gente. Mas ele estava lá. Estava tudo escuro, tinha as luzes ali, o foco de luz. E eu estava sentado no banco aqui. Aí o Neto, Tavares, bateu no meu ombro. Olha só, irmão, tudo escuro. Ele bateu no meu ombro e disse assim: Dinho, olha para trás. Falei: tô vendo um monte de gente em pé cantando. Não, olha lá naquele banco lá. Ele: tá vendo o Tiago? Falei: tô vendo. Ele falou assim: é o mundo que ele gosta do gospel, do louvor. Ele gosta desse estilo. E é assim, irmãos. Às vezes você gosta mais de um estilo musical. Às vezes o outro gosta de um outro estilo. Às vezes o outro daquele estilo. E o Tiago é um novo convertido. E ele estava de olhos. Ele cantou até uma música que os meninos cantaram em inglês aqui. A banda lá de tal cara tocou em inglês a música, muito bacana. E ele estava cantando até essa música em inglês lá em pé, de olhos fechados, com a mão no bolso. Todo mundo sentado, ele sozinho, de olhos fechados e cantando. Eu falei: é a forma que ele está adorando, no estilo dele, no gosto dele. Por que eu estou dizendo isso? O mês da música não está aqui proporcionando algo para mim, para Solange, para Jaine ou para o Manolo. O nosso intuito é proporcionar uma forma de adoração para você.
É proporcionar, talvez, um estilo para você. Às vezes você está na igreja e ainda não se encontrou. Você ainda não sabe a forma de adorar, de louvar, de buscar a presença de Deus através do louvor. Adorar a Deus na beleza da sua santidade através dos estilos. E durante este mês vocês vão perceber que tudo que nós vamos fazer aqui vai ser para abençoar a sua vida. Vai ser para abençoar o seu coração. Hoje nós estamos com o pregador Michael Christopher. Nome difícil, né? Homem de Deus, junto com a sua esposa ali, que prega junto, né? Que a esposa prega junto. Ela ora, ela intercede, ela mostra caminhos. São as pessoas que Deus nos deu, irmãos, para nos ajudar, nos abençoar nesse mês. À noite estaremos recebendo a banda Charles Henrique, Ministério Charles Henrique, São João da Barra. Todo ano está aqui conosco. E é interessante, ontem, antes de chover, eu falei assim, irmãos, Charles Henrique vai vir aqui com a banda. E toda vez que ele vem, chove em São Fidélis. Pra que eu falei, irmão? Terminei de falar, começou a chover. Já vou conversar com o Charles Henrique para a gente marcar, para ele estar aqui conosco numa data quando não tiver chuva aqui em São Fidélis. Com certeza ele estará vindo trazendo chuva conosco. Muitos irmãos conhecem o trabalho de Charles Henrique. Ele vem com a sua mãe, com a sua irmã, com a esposa, vem com a sua família. É um ministério muito bonito. E à noite nós teremos aqui proporcionando culto para os diáconos. Então os diáconos têm que estar atentos aí. Até porque hoje é o dia dos diáconos. Os irmãos têm que estar atentos, porque nós vamos preparar um culto para vocês. Tá? Então vem aí, Gilberto está aí, já liga pessoal, vem todo mundo bonitinho aí. Nós vamos fazer um culto direcionado aos irmãos. É um culto evangelístico, mas direcionado, agradecendo a Deus pela vida dos nossos diáconos. Som. E beleza? Vai agora? Então eu queria pedir o Gilberto, tá, Gilberto? Você ligasse para os nossos diáconos, entrasse em contato. Pode desligar isso aqui. Entrasse em contato para que à noite a gente pudesse fazer uma homenagem a vocês. Lembrando, a gente sempre começamos ano passado. Todo ano a gente, enquanto eu estiver aqui, irmãos, todo ano nós vamos fazer um culto específico para o corpo diaconal, porque nós entendemos o trabalho desses homens e mulheres que são vocacionados por Deus. Vamos cantar ao Senhor. E convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar um hino antigo, mas eu sei que a igreja conhece, e fala sobre a volta de Jesus. E tem como nome Alfa e Ômega. Então entoe o nome de Deus junto comigo. Ao que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Deus reunido, com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó vem Jesus, ó vem Senhor, Jesus, Maranata, Maranata, Cristo,
perto quero estar. Diga: junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar, Jesus. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, que há em mim, queremos te ofertar, Jesus. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo, eu me tornei. Então louve a Jesus nesta manhã, com toda a sua alma, toda a sua força, com todo o seu entendimento. Adore o Senhor na beleza da tua santidade. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias. Adorarei, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estar na tua presença nesta manhã, por poder, Senhor Deus, glorificar o teu santo e excelso nome. Bem-aventurados são aqueles, Pai querido, que têm a oportunidade de se render a um Deus tão maravilhoso como ti. Bem-aventurados são aqueles que tiraram tempo no seu domingo para se colocar diante da tua presença. Ó Deus, não permita que o tempo, a correria do dia a dia, o cansaço físico, emocional, talvez espiritual, nos faça, Deus, pessoas inertes a estar na tua casa, pessoas que não tenham mais o desejo de procurar a tua presença, de estar reunido com os irmãos em comunhão, como hoje, como agora nós estamos aqui fazendo, Senhor Deus, que é nos deleitando da tua presença, nos deleitando do seu amor, nos aproximando de ti, diante desse momento de comunhão, de adoração. Ó Deus, não permita que nós nos esfriamos, porque é assim que nós percebemos a vida de muitos irmãos que têm a dinâmica em todas as áreas da vida, que são pessoas, Senhor Deus, relevantes em muitas coisas, mas no quesito a adoração, de estar na tua presença, de buscar o Senhor, estão desanimados. Senhor, tenha misericórdia, desperta aqueles que dormem. Traz, Senhor Deus, a vida àqueles que já morreram espiritualmente. Esse é o clamor de um servo do Senhor que procura adorar o Senhor na beleza da tua santidade, assim como esta igreja, Senhor Deus, que não se importou com a chuva que caiu, não se importaram com o cansaço, porque trabalharam durante a semana toda, que fizeram alguma coisa durante a semana toda, que ontem estiveram aqui até tarde da noite conosco, louvando e adorando a Deus, mas não encontraram, Senhor Deus, nenhuma dificuldade em estar aqui nesta manhã, porque entendem que precisam se preencher da tua espiritualidade, que entendem que precisam buscar cada dia mais a tua presença, Senhor Deus. Então nos encha do teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Chegamos
desanimado, já com desejo de voltar para casa. Não sei porque estamos presos às coisas que passam na televisão. Às vezes estamos acomodados com o sofá da nossa casa, com aquilo que não vai fazer diferença alguma para nosso crescimento, o nosso relevo espiritual. Senhor Deus, que o nosso coração pulsa o desejo, o anseio de buscar cada dia mais a Tua presença. Aleluia! Nós carecemos das Tuas misericórdias, por isso estamos aqui, Senhor Deus, nesta manhã, em atitude de adoração, entendendo que somos dependentes da Sua graça e misericórdia. Eu não consigo viver sem o Senhor. Entendo que esta igreja que está aqui nesta manhã também não consiga viver sem o Senhor. Deus, perdoa todo o pecado que há no nosso coração e nos traz de volta a vida. Nos dê de novo a alegria da Sua salvação. Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E a resposta ela é imediata. O socorro só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Você é a maior criação de Deus. Pode ter certeza absoluta que no dia da angústia o teu socorro chegará imediatamente. Deus está acima, de olho em todos nós, cuidando, tratando a nossa vida. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar bem alto o nosso tema e a nossa divisa, irmãos? Vamos falar bem alto? A divisa é Salmos 92, verso 2. Mas aqui está nosso tema, a divisa. Eu estarei lendo na versão NVI. Às vezes eu leio essa versão, parece que eu leio pensando, gente, a versão do pessoal é diferente, mas são várias Bíblias diferentes, não tem como. Irmãos, alguém me chamou aí? Não? Vamos dizer o nosso tema bem alto? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. E a divisa, eu só queria confirmação, é o 1 e o 2? Oi? Nem eu sei, gente, que engraçado, né? É assim mesmo, irmãos. É que tá no data show, a gente quando grava as coisas no computador, a gente não grava na mente. É Salmo 29, né? Eu estou falando Salmo 92, 2. Mas eu não saí do contexto, percebe que os números são os mesmos? É só a ordem, né? 29, eu falei 92. Então. É a ordem cronológica. Como os irmãos já me conhecem, não há cronologia em mim, né? Eu não tenho essa ordem, não. Eu sou todo estabanado. Isso, é o 2. Salmo 29, 2. Todos acharam aí? É Salmo 29, 2. É só o 2, só, 29, 2. Eu lembrei que é 2. Oi? É, eu lembrei aqui. Todos acharam? Digo amém? Amém. Eu estarei fazendo a minha leitura e logo em seguida os irmãos estarão fazendo a leitura dos irmãos bem alto. Eu já peço a Solange que suba, estará regendo o hino e nós nesse momento estaremos ofertando na casa do Senhor. Aproveitar a oportunidade, irmãos, vai ter um sorteio depois do culto, é isso, Alice? Vai ter um sorteio aqui à sexta, irmãos. Eu não sei se eu vou ganhar porque eu acredito não ter comprado, então, mas acredito em milagres. Eu acredito em milagres. E milagres só acontece assim, se eu comprar não é mais milagre, né, irmão? Então eu acredito em milagres, eu acredito que eu vou ganhar sem comprar, e isso é milagre. Tá, e temos a quentinha também, irmãos. Nós já vendemos muitas, mas ainda tem algumas. Você que quer abençoar a sua esposa, para que ela não vá para o fogão, compre a quentinha, irmão, para você. É um churrasco,
com a farofa, um molho, vinagrete, com um arroz, uma quentinha muito abençoada. Nós estamos fazendo lá todo capricho para você. Abençoa a sua casa, a sua família, para que você possa, né, tirar a sua esposa da cozinha. Só hoje, só um domingo, tira a sua esposa da cozinha lá. Tira a minha esposa da cozinha, se você quiser também comprar para mim, para minha esposa, né? Você pode abençoar também, você que tem sua condição aí, que abençoar alguém nessa manhã. Vou fazer a leitura e logo após os irmãos estarão lendo também na versão dos irmãos. Diz assim, Salmo 29, verso 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Os irmãos podem ler na versão dos irmãos? Vamos cantar ao Senhor. Nesse momento estaremos ofertando na casa de Deus. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, esteja fazendo esse momento de culto e de adoração ao Senhor. Eu te convido a colocar de pé. E logo após, irmãos, não quero mais estender aqui, queria convidar o irmão Michael, já que tomasse aqui o assento. Logo após a palavra estará com o nosso irmão. E a Solange, como responsável também do Ministério de Música da Jardim do Senhor, estará orando pela vida do nosso irmão Michael. Estará pregando nesta manhã. As doces consolações do Senhor, né? A Bíblia fala, descansa no Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Que consolação tem meu coração, descansando no Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus. 314. Desculpa, irmãos. Descansando no poder de Deus, seguro. Descansando no poder de Deus. Não estou ouvindo a igreja. Eu vou ficar sem microfone. Infelizmente, para filmagem fica ruim sem microfone. Irmã Dulce, por favor, me ajuda aqui. Vanessa, ontem nós cantamos muito, chegamos tarde, a voz foi embora, né? Então os irmãos que cantam aí, Dulce, Kelly, quem mais? Alice, vi aí também, vamos lá? Me dá uma ajuda aqui? Irmãos, desculpa, 314, o Dinho não havia falado e eu também não. Vamos lá? Descansando no poder de Deus.
Nós te louvamos, Senhor, por esse momento de entrega de dízimos e ofertas e porque, principalmente, entendemos que nós entregamos as nossas vidas no altar do Senhor nessa manhã. Obrigado a Deus por esse privilégio. Obrigado por poder estar na tua casa, Senhor, poder cultuar ao Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos de louvar, de aprender da tua palavra e principalmente porque nós entendemos a necessidade que nós temos de receber este alimento que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui nessa manhã. Obrigado pelas programações que nós temos planejadas para o mês de novembro, onde nós podemos estar enfatizando mais a música que louva ao Senhor. Nós entendemos a importância da adoração, do louvor ao Senhor, que é digno de toda a nossa glória, digno de toda a glória, toda a honra. Nós entendemos, Deus, a tua santidade. Nós entendemos o quanto nós necessitamos de um Deus que é provedor. Obrigado pelo teu servo, Pai, que vai nos trazer a mensagem nessa hora. O Senhor já preparou a mensagem no coração dele, o Senhor já falou com ele, ele vai estar falando conosco nessa manhã. Que ele possa sentir o tempo todo a presença do Senhor com ele, que ele possa estar, ó Deus, o tempo todo firmado naquilo que o Senhor planejou para falar conosco nessa manhã. Obrigado por cada detalhe desse culto e tudo mais que irá acontecer nesse dia, porque nós sabemos, ó Deus, o Deus que nós servimos. Nós entendemos, Pai, o quanto nós somos privilegiados, porque temos o Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Quero desde já agradecer ao nosso ministro de música, o Anderson, pelo convite para estar aqui nesta manhã, pregando a palavra do Senhor para a Igreja Batista Jardim do Senhor, da qual tenho o prazer de ser membro, e estar aqui nesta família maravilhosa, congregando junto com os irmãos. Nós estamos então no mês de novembro, mês da música, na nossa denominação batista. Nós podemos aqui ler o nosso tema, a nossa divisa, e nesta manhã nós vamos exatamente estudar um pouco mais sobre esse assunto. Nós vamos estudar a palavra de Deus, a prerrogativa que nós entendemos que é infalível, e nós vamos hoje, dando até continuidade um pouco do que estávamos falando na EBD, né, Gisele? O Everton, falando um pouco mais sobre a manutenção da nossa adoração. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, nós precisamos então entender a quem adorar. A quem adorar? Nós temos aqui o nosso tema e a nossa divisa. E a nossa divisa no Salmo, capítulo 29, no verso 2, diz a quem nós devemos adorar. E a quem nós devemos adorar? A quem nós devemos adorar? Isso, bem forte, nós devemos adorar a Deus. Nós sabemos então que a nossa adoração é a Deus, ao nosso Senhor. E nós entendemos também o porquê nós devemos adorar. Nós sabemos a quem nós devemos adorar. Mas nós precisamos entender então o porquê nós devemos adorar antes de nós iniciarmos então esse estudo sobre adoração. Por que adorar? Tanto na versão que os irmãos leram, quanto na versão que o ministro Anderson leu, tem um verbo. Vanessa, professora de português. Tem um verbo, na qual diz assim, na versão que o Anderson leu, adore. Do verbo adorar. Aonde os irmãos leram, está assim, adorai. E nós temos uma particularidade entre essas duas versões, ambas as versões, já que nós pudemos contemplar as duas versões, trabalham o verbo adorar no imperativo, ou seja, nós devemos adorar. Adorar então é uma ordenança do Senhor, é adore. Adorai vós,
Adorai ao Senhor, adorai a Deus. Então devemos adorar ao Senhor. Por quê? Nós devemos adorar, porque é uma ordem do nosso Senhor. Nós recebemos essa ordenança da palavra de Deus em Mateus capítulo 4, no verso 10. O próprio Jesus Cristo diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em algumas versões, e só a Ele prestarás culto. Então nós sabemos a quem nós temos que adorar. Nós sabemos o porquê nós devemos adorar. Recebemos essa ordenança da palavra de Deus. E então como nós vamos adorar? Por muitas vezes, o conceito de adoração, ele acaba se confundindo com o conceito de louvor, mas são coisas separadas. Eu não vou entrar nesse mérito, nesse momento, mas nos atendo ao conceito de adoração. A adoração é aquilo que nós fazemos no sentido de entrega. E como nós devemos adorar? Nosso ministro aqui, ao abrir o culto, relatou muito bem. Nós devemos adorar com o nosso espírito, através da nossa intimidade com Deus. A forma como você adora, a forma como você se entrega ao Senhor, é você e Deus na sua intimidade. Como nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus através da nossa oração. Nós adoramos a Deus através do nosso testemunho. Nós adoramos a Deus através dos nossos louvores, nos mais diversos estilos musicais. Nós adoramos a Deus através do nosso jejum. Adorar a Deus é viver prestando culto ao Senhor. Isso é adorar a Deus. Então, como você pode adorar a Deus? De diversas formas. A sua vida colocada no altar do Senhor é uma vida em adoração, é uma vida em entrega ao nosso Pai. Mas acontece que muitas vezes a nossa adoração se perde. Acontece que muitas vezes a nossa adoração se esfria. Acontece que muitas vezes a nossa adoração perde sentido. E eu vou convidar os irmãos agora para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, no verso 2 ao 5, parte A. Apocalipse capítulo 2, o último livro da Bíblia. Todos acharam, amém? Apocalipse capítulo 2, no verso 2 ao verso 5, apenas a parte A do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Especificamente, os versos 4 e 5, parte A, dizem assim novamente: tenho, porém, contra ti, que deixaste, que abandonaste o primeiro amor. Lembra de onde caíste e arrepende, pratica as primeiras obras. E hoje o tema da nossa mensagem é: de volta à essência da adoração. De volta à essência da adoração. Traga de novo ao centro da sua vida aquilo que tem que ser o verdadeiro sentido da adoração. E nós temos aqui um texto
que, colocado frente à nossa mensagem, então nós podemos pensar da seguinte maneira: se o tema da nossa mensagem é de volta à essência da adoração, nós já sabemos que adorar, então, é uma ordenança. A palavra de Deus nos diz: adore, adorai. Jesus nos disse: adore ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Então nós temos o sentido de adoração, ou seja, adoração é render culto, reverenciar, venerar, amar ao extremo. E essência, o que é essência? Nós estamos acostumados no nosso dia a dia a ouvir muito a palavra essência. A palavra essência, muitas vezes a gente usa para perfumes, para cheiros. Mas o que é a essência no seu sentido? Essência, então, em sua origem, significa central, significa aquilo que é básico, significa aquilo que é o ato de ser. Quando você fala, a essência daquele perfume é muito bom. Você sabe que aquilo é um perfume quando você visualiza, mas a essência é aquilo que dá sentido ao perfume. Sem a essência, não há por que aquele líquido existir. Não há por que utilizá-lo. Então a essência é aquilo que é de central, aquilo que é básico. Básico não no sentido de que é descartável, não. Básico no sentido de que é a base. Básico no sentido de que é necessário a existência. No sentido de que tem que estar no centro. Quando você constrói, como quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você faz é a base. É aquilo que sustenta. Então, retornar à essência da adoração, de volta à essência da adoração, é exatamente buscar a centralidade, o básico, a base do seu culto, a base daquilo que você tem prestado e a quem você tem prestado. Podemos ler Apocalipse, nesse capítulo 2. E aqui nesse capítulo especificamente nós temos uma igreja muito conhecida, a igreja em Éfeso. E nós temos então o local Éfeso e a igreja em Éfeso. E quanto à igreja em Éfeso, sabemos que Paulo escreveu para essa igreja uma epístola, a carta de Paulo aos Efésios. Essa igreja é uma igreja que foi fundada por Áquila e Priscila. Nós temos também a informação de que essa era uma igreja que trabalhava muito. A igreja em Éfeso era uma igreja persistente. Era uma igreja ligada, muito ligada ao trabalho diário daqueles que com aqueles que necessitavam de ouvir a mensagem de Jesus. Era uma igreja que não suportava o pecado. Era uma igreja que levava por todo o redor o evangelho, tanto é que, a partir de que a igreja em Éfeso foi fundada, aquela região foi ali onde o evangelho, através daquela igreja, onde o evangelho se difundiu de uma maneira muito maior. Ou seja, uma igreja que teve uma importância, uma relevância na propagação do evangelho. Efésios capítulo 4, no verso 14, também disse que era uma igreja que não se deixava levar por qualquer vento de doutrina. Uma igreja relevante. Uma igreja que trabalhava muito. Aí nós, mais à frente, vamos ler Apocalipse. E a palavra de Deus nos diz assim: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Como? Há alguma incoerência? Não. Não há. Porque quanto à cidade em Éfeso, e agora nós vamos entender o porquê da propagação do evangelho facilitada pela igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito bem localizada. Era uma cidade greco-romana, onde nela tinha um porto muito importante. Ficava na costa ocidental da Ásia Menor, ou seja, ali perto existiam muitos comércios. Muitas pessoas iam até Éfeso
Muitas pessoas passavam por Éfeso, assim como também nos dias de hoje, as pessoas passam muito pelas cidades da costa, as cidades próximas ao mar, são cidades mais bem desenvolvidas, onde possuem portos, onde possuem locais que facilitam o comércio para outros países, para outras cidades. Mas aquela igreja, aquela cidade, além de ser um centro comercial, aquela cidade, ela também tinha uma outra particularidade. Aquela cidade era um centro religioso. Aquela cidade era um centro religioso, porque ali havia um templo de adoração à deusa Ártemis, ou Diana, para os romanos. Para uns conhecida como deusa da fertilidade, para outros a deusa da caça, a deusa da selva. E muitas pessoas também procuravam aquela cidade não só pelo comércio, mas procuravam aquela cidade para se encontrar com o templo da deusa e procuravam aquela cidade para prestar culto àquela deusa. Procuravam aquela cidade para lá encontrar o templo da deusa Ártemis e lá renderem as suas vidas naquele local. Se nós voltarmos no livro de Atos, Atos capítulo 19, verso 35, há ainda a especificação muito interessante de que havia rumores de que supostamente havia caído uma imagem dela de Júpiter e que lá estava essa imagem. Ou seja, além de um centro comercial, era também um centro religioso, turístico. E isso fazia com que as pessoas fossem até lá. Só que quando a igreja começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a conhecer a verdade, as pessoas começaram a conhecer o verdadeiro sentido da adoração. Esse comércio, de algum modo, se esfriou. E então os evangélicos da época, então, começaram a ser perseguidos. Apolo foi um eloquente evangelista que trabalhou ali. Paulo ficou em Éfeso por 3 anos. Vejam bem a relevância da igreja em Éfeso. Vejam bem a relevância desta igreja. O quanto essa igreja trabalhava. O quanto essa igreja era importante para a propagação do evangelho. Mas houve um momento em que a igreja em Éfeso se perdeu. Não sabemos se ela se perdeu pelos desvios religiosos da cidade em Éfeso, dos cidadãos de Éfeso e daqueles que passavam por lá. A palavra de Deus não nos revela isso. Mas sabemos que eles precisavam retornar ao primeiro amor. Sabemos que eles precisavam voltar à essência da adoração. E então agora nós nos perguntamos, sabemos a quem devemos adorar, sabemos por que devemos adorar, sabemos como devemos adorar? E agora, a igreja em Éfeso faz então aquela pergunta assim: se eu preciso voltar ao primeiro amor, como eu faço? Como eu faço? O que está acontecendo comigo? Como eu posso fazer para voltar ao primeiro amor? E nós contextualizamos isso ao nosso tema. E nós vamos entender que para retornarmos à essência da adoração, é preciso seguirmos alguns caminhos. E o primeiro deles, para retornarmos à essência da adoração, é preciso relembrar, ou até reconhecer que Deus é o único digno de toda nossa adoração. Nós só vamos retornar à essência da nossa adoração, nós só vamos retornar à essência do nosso primeiro amor quando relembrarmos, reconhecermos que Ele é a essência, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e a nossa adoração é somente a Ele. Ele é o centro de tudo.
Ele é a base. E nós nos perguntamos então o que nós temos colocado no centro de nossas vidas. Éfeso, uma igreja que tanto trabalhava, uma igreja que tanto se entregava, uma igreja com uma relevância histórica muito forte para a pregação do Evangelho. Aconteceu o que aconteceu com Éfeso. E nós temos cuidado, nós temos tomado conta, nós temos buscado a manutenção da nossa vida, da nossa adoração, para não acontecer conosco aquilo que aconteceu com Éfeso. O que nós temos feito? O centro das nossas vidas deve ser Deus. O centro da nossa adoração deve ser Deus. E esse Deus, extensivo à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos no nosso dia a dia tanta coisa que acontece. Nós temos no nosso dia a dia tanta coisa que pode vir a nos atrapalhar. O contexto de Éfeso não é diferente do contexto dos dias de hoje. Assim como lá haviam pagãos que adoravam a deusa mitológica Ártemis, hoje a sociedade tem colocado muita coisa. Hoje a sociedade tem colocado muitos deuses minúsculos em seu meio. Hoje, nós temos colocado muita coisa em nossa vida na frente de Deus, às vezes sem perceber. E é preciso fazer esse autoexame. É preciso reanalisar essa questão em nossas vidas. É preciso olhar para dentro de nós mesmos para sabermos: Deus tem sido o centro da minha adoração? Deus tem sido o centro do meu culto? Deus tem sido o centro da minha vida? Pode ser que não. E se não, nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso e colocar isso para Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa capacidade de deixarmos-nos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos voltar ao primeiro amor. Quando a gente pensa que algo pode estar tomando o centro das nossas vidas, nós colocamos tanta coisa grandiosa nesse pensamento. Mas pode ser que várias coisas dentro da sua casa estejam tomando o lugar de Deus. Pode ser que talvez você tenha um carro, que talvez você tenha uma casa, e que você cuide mais dele, que você cuide mais dela, do que você prepara o seu tempo para louvar, para adorar, para orar. Pode ser que você esteja tendo excesso de zelo com alguma coisa que parece mínimo, mas que verdadeiramente pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida. E aí nós precisamos pensar o que tem sido o centro na minha vida. Nós, enquanto cristãos evangélicos, muitos de nós, muitas vezes, gostamos de falar, quando o assunto é adoração, sobre adoração a imagens de escultura. Nós muitas vezes voltamos a esse assunto para tratar sobre adoração, para tratar isso como idolatria, como se isso fosse a única coisa que pudesse tomar o lugar de Deus na vida de alguém. Não! Idolatria
não é só imagem de escultura. Talvez você idolatre um quadro na sua casa. Talvez você idolatre um porta-retrato que ninguém pode mexer. Um canto na sua casa que é só seu. Algo na sua vida pode estar assim, tomando o lugar de Deus. Porque quando algo se torna intocável, quando algo recebe excesso de zelo, quando algo está acima da sua adoração, toma seu tempo, não deixa você louvar, não deixa você vir à igreja. Isso também é idolatria. E nós precisamos ouvir isso. Porque muitas vezes somos hipócritas com nós mesmos. Apontamos o dedo para os outros, mas não olhamos para a nossa vida e para aquilo que está dentro da nossa casa e está tomando o lugar de Deus. É o momento de nós pensarmos o que pode estar tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Para retornar à essência da adoração, nós precisamos entender tudo isso. Esse é o primeiro caminho. Relembrar, reconhecer que Deus, Ele precisa ser o centro. Só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. E é preciso prostrarmos perante o senhorio do nosso Deus. Além de reconhecer, além de relembrar que o centro precisa ser Deus, é preciso ainda que nós nos curvemos diante dele. A palavra adoração, em um dos seus sentidos também, tem esse significado. O significado de se prostrar, o significado de se encurvar. E quando você se encurva, você reconhece o senhorio, você reconhece que Ele é o maior, reconhece, aí sim, que Ele está no centro da sua vida. É preciso se prostrar, porque se prostrar ao Senhor é símbolo de sujeição, é símbolo de governo, é símbolo de que você deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se prostrar demonstra que você está entregando naquele momento tudo aquilo que há em você, tudo aquilo que há na sua casa, tudo aquilo que há na sua vida, tudo aquilo que há na sua família, você está entregando para o senhorio, para a condução do Espírito Santo de Deus. Prostrar-se exige isso. É isso. Prostrar-se é entregar o seu melhor. Entregar o seu melhor por quê? Porque quando nós temos um rei, e nós temos um rei, o rei que é o rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, que é o médico dos médicos, é quem nos mantém de pé, nós precisamos entregar a Ele o nosso melhor. Nós precisamos entregar a Ele aquilo que temos de melhor, para que a sua adoração suba como um cheiro suave, suba como uma essência agradável aos olhos de Deus. De nada vai adiantar dizer, eu sei que Jesus é rei, eu sei que Ele é Salvador. De nada vai adiantar você dizer isso, se não quiser caminhar com Ele. Prostrar-se exige essa renúncia do caminho com o Senhor. Prostrar-se exige entregar tudo que você tem aos pés de Jesus de Nazaré. Lembram dos apóstolos? O que eles fizeram? Eles se entregaram, eles renunciaram, eles abriram mão. Falhos? Sim, falharam. Homens como nós, por diversas vezes. Mas eram homens que tiveram a ousadia, que tiveram a coragem de entregar suas vidas nas mãos de Jesus de Nazaré.
E nós temos entregado tudo que nós temos para Jesus? Para Deus? Nós temos edificado a nossa vida com o quê? Para o que você tem se ajoelhado, meu irmão? Para o que você tem se prostrado? Isso me faz lembrar um dia em que eu fui convidado a trabalhar na equipe que ia receber um cantor aqui em São Fidélis. Um cantor muito famoso, evangélico. E nós chegamos àquele local, várias pessoas já esperavam pelo cantor. E eu fiquei na recepção do camarim e também para aguardar o cantor chegar para fazer a introdução dele ao local. Niltinho, aqui da nossa igreja, inclusive estava fazendo a locução nesse dia. As pessoas chegaram, foram chegando. Foi acontecendo o show, aconteceu. E quando o show terminou, parece que o palco tinha invertido. As pessoas que estavam na frente agora estavam lá atrás, na porta do camarim. Todo mundo gritando, todo mundo chorando, todo mundo querendo ver, sabe o quê? O cantor, querendo tocar, querendo um abraço. Existe problema em você gostar de alguém? Não, não existe problema. Mas quando isso se torna um excesso na sua vida, isso está tomando o lugar de Deus. Isso está tomando o lugar da adoração. Sua adoração se transfere de Deus para um cantor. Eu me lembro até hoje que pessoas subiam pelas treliças, que são esses aparatos do palco. As pessoas subiam por ali para tentar ainda conseguir chegar ao palco. E eu estou falando de pessoas cristãs. Estou falando de pessoas cristãs, conhecedoras da palavra de Deus, enlouquecidas por um homem. Elas estavam ali cultuando a Deus? Não. Deus não era o centro daquela adoração. Elas estavam ali para se prostrar ao cantor. São coisas do nosso dia a dia e que parece que passam desapercebidas. Mas não. Deus está atento a cada detalhe. Deus está atento a cada passo seu. A adoração é reflexo daquilo que você tem no seu íntimo. E quem conhece o seu íntimo? Quem conhece o seu coração? Deus conhece o seu coração. Além de relembrar que Ele é o único digno de toda adoração, e de prostrar-se perante o senhorio dEle, entregando tudo que você tem a Ele, para retornar ao primeiro amor, para buscar viver aquela adoração que você vivia no início da sua vida com Deus, é preciso arrependermos dos nossos pecados. Arrependermos dos nossos pecados para retornarmos à essência da nossa adoração. Estamos aqui diante de um tema. Adorando a Deus na beleza da sua santidade. Arrependermos dos nossos pecados e então buscarmos viver em santidade. Buscarmos viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes pode ser que hoje você tenha chegado aqui com algo no seu coração, dizendo que está difícil, dizendo que está complicado seguir. Pode ser que você tenha algo no seu coração que você precisa colocar diante de Deus. Talvez você hoje reconheça: Senhor, eu preciso retornar ao primeiro amor. Eu perdi a centralidade, eu perdi a essência. Pode ser que isso esteja acontecendo com você.
E hoje é o dia de você se colocar diante de Deus. Arrepender dos seus pecados. Procurar viver em santidade. Por quê? Adoração não é o íntimo com Deus. Adoração não é aquilo que você presta na sua intimidade com Deus. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Nós sabemos que o pecado causa uma separação entre Deus e o homem. E para que a nossa adoração suba, com o termo que eu usei, com um cheiro suave e agradável, é preciso que nós coloquemos o pecado para fora de nossas vidas. É preciso se afastar do pecado. Nós não sabemos o que aconteceu com a igreja em Éfeso, mas nós sabemos por meio da palavra de Deus que eles precisavam retornar ao primeiro amor. Nós sabemos que eles precisavam reencontrar a centralidade. E o verso 5 nos diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. O arrependimento, ele é fundamental para que você retorne à essência da sua adoração. O arrependimento, ele é fundamental para que você caminhe de volta à essência da sua adoração. Vários problemas haviam naquele local, lá em Éfeso. Assim como o mundo hoje oferece tanta coisa, aquele local também oferecia muita coisa. Nós não estamos falando de realidades muito diferentes, não. Apesar de em tempos diferentes. Na época, o que desviava a atenção daquela comunidade era uma deusa mitológica. Era uma escultura. Mas hoje, cantores têm desviado a nossa atenção. Homens têm desviado a nossa atenção. Objetos materiais têm desviado a nossa atenção. O dinheiro tem desviado a nossa atenção. E essas coisas vêm fazendo com que a nossa adoração vá se esfriando, vá se esfriando, vá se esfriando, até chegar àquele ponto em que você olha para você mesmo e diz assim: Deus, eu não tenho mais intimidade contigo. Aquele ponto em que você olha e pensa assim: um dia eu fui tão amigo de Deus. Um dia eu já fui uma moça, um rapaz, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora de oração, quebrantado, com o joelho no chão. E hoje eu só oro quando eu chego na igreja. A adoração, ela é contínua. A adoração, ela é a sua vida. E talvez estejamos precisando pedir a Deus: Senhor, fortalece a minha fé. Porque a nossa fé, ela também implica diretamente na nossa adoração. Pode ser que a sua fé também tenha se esfriado, o que faz com que você perca o sentido de adorar, esquecendo que a centralidade está em Deus, e que a sua fé precisa ser inabalável, e que não importa o mal, precisamos ter a consciência de que estamos protegidos por Deus.
Faltou luz. Alô? Precisamos ter a consciência. Voltou. Precisamos ter a consciência de que a nossa fé, ela trabalha. Dá para me ouvir? Ela trabalha diretamente a nossa vida e a nossa intimidade. Voltou. E a nossa fé precisa estar firmada na essência que é Deus. Aonde está a sua fé? Será que nos dias maus você não tem reconhecido, relembrado que Deus tem que estar no centro da sua vida? Será que nos dias maus você não tem se prostrado a Ele? Será que nos dias maus você tem procurado outras pessoas, ao invés de em primeiro lugar se ajoelhar e dizer: Senhor, eu te entrego, a minha vida está no teu altar, o Senhor é o Rei dos Reis, o médico dos médicos, e a Ti entrego a minha vida, a minha adoração, e se for da sua vontade, o Senhor vai fazer. Falta muito isso em nossas vidas. No primeiro vento que a gente enfrenta, somos levados a nos jogarmos ao chão. Não faça isso. Não faça isso. Retorne à essência. Retorne à essência. Relembre. Relembre quem Ele é. E viva em santidade. Santidade, ela é progressiva. A santidade é a busca por viver longe do pecado. Na essência do significado da palavra, santidade significa ser separado, ser santo, ser separado. Ou seja, é você viver separado para Deus, viver para as coisas de Deus, viver em constante crescimento na graça, no conhecimento do Senhor nosso Deus. Significa que não vou mais pecar? Não, todos nós somos pecadores, vamos pecar, mas não podemos amar o pecado. Temos que buscar não pecar e buscar nos arrepender, procurar o arrependimento genuíno que muitas vezes falta em nossos corações. De volta à essência da adoração. Como está a sua entrega? Como anda a sua adoração? Abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. Quanta coisa tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Eu não sei, mas Deus sabe há quanto tempo você entregou sua vida a Ele. Ele sabe. E nesse momento o Espírito Santo de Deus te convida a fazer uma reflexão. Neste momento Ele te convida a refletir sobre a sua vida. Eu preciso retornar à essência da minha adoração. Será que tem algo que está no centro da minha vida que está tomando o lugar de Deus ou está próximo de tomar o lugar de Deus? Será que eu não tenho colocado Deus no centro de tudo? Será que quando vem os dias maus, eu tenho confiado em quem? Nós precisamos saber em quem nós confiamos. Você hoje pode estar rogando a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Como tem estado a sua fé, a sua intimidade com Deus? Existe algum pecado que te atrapalha de adorar? Arrependa-se. Hoje pode ser o dia do arrependimento.
Lembre agora daquele dia em que você entregou sua vida ao Senhor. Lembre agora. Lembre-se. Procure lembrar daquele dia em que você estendeu a sua mão. Daquele dia em que você disse assim: Senhor, eu me entrego a Ti. De lá para cá, como você fez a manutenção da sua adoração. De lá para cá, você deixou com que a sua adoração, a sua entrega se perdesse. Como era a sua vida no princípio, quando você se entregou? E como você se encontra hoje? Talvez seja preciso dizer: Senhor, eu quero retornar à essência da minha adoração. Porque muitas vezes nós somos levados a isso. Muitas vezes começamos uma obra em nossas casas, mas chegamos no meio do caminho e desanimamos. Compramos aquele carro com aquele cheirinho de novo. Aí aquele cheirinho vai passando, aquele cheirinho da coisa nova vai passando, vai acabando. E aí você vai parando de dar valor àquilo. Aí você vai deixando aquilo de lado. Não é? Assim também pode acontecer com a nossa adoração. Adoração é uma vida constante com Deus. Reflita nisso. Não coloque nada acima de Deus na sua vida. E hoje diga para o Senhor: Senhor, eu quero retornar à essência da minha adoração. E você que deseja dizer isso, você que deseja dizer: Senhor, eu quero viver integralmente para Ti. Eu quero viver esse compromisso. Senhor, eu tenho me sentido mal. Eu não sinto mais a intimidade contigo como eu sentia antes. Eu sinto falta da nossa amizade. Eu sinto falta de me entregar ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé para orar pela sua vida. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Este é um ato de entrega. Este é um ato de entrega. E os olhos de Deus estão atentos agora sobre cada um de nós aqui. Sobre cada um de nós. Nós que vamos colocar as nossas vidas diante do Pai e dizer: Pai, eu preciso retornar à essência da minha adoração. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso sentir, eu quero sentir de volta aquele primeiro amor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero convidar o ministro Anderson. Ele vai orar pelas nossas vidas. E desde já, quero agradecer nosso ministro de música pela oportunidade de estar aqui, pregando o Evangelho e trazendo essa mensagem do Senhor para a Igreja Batista Jardim do Senhor. Que Deus nos abençoe, ministro. Amém, irmãos? Vamos orar. E duas pontuações que eu fiz para minha vida, pastor. Eu acredito que alguns irmãos fizeram algumas pontuações. Porque a adoração é vida, irmãos. A gente pensa que a adoração é cantar. Tire isso da sua mente. A adoração é vida. Enquanto você viver, você deve ser um adorador, amém? E eu tirei isso para minha vida. Adorador é ter Jesus no centro da nossa vida. E quando ele disse centro, ele falou que a essência é o centro. A essência de Jesus é o centro. E nós precisamos estar nesse centro, nessa essência. E a outra coisa que eu aprendi é que a adoração é espelho. Eu achei interessante isso.
A adoração é o espelho. Mas eu fiz um pensamento meu ali. Que espelho é esse? A adoração é o espelho. A adoração é aquilo que eu faço todos os dias. É a atitude diária de um servo de Deus. Aí é que entra. Como está a sua adoração? Como está a minha adoração? Sabe como que está? Depende, como que você está vivendo todo dia. A adoração é isso, é como que você vive todo dia. Não é simplesmente vir para um culto, levantar as mãos e dizer que adorou. A adoração é um reflexo da vida diária de cada crente. Feche seus olhos. Curva suas cabeças, vamos orar. Deus, nesta manhã fomos impactados, levados, Senhor Deus, ao entendimento da verdadeira adoração. Movidos, Senhor Deus, por essa palavra, a palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus, sendo transmitida pelo seu servo, usado e capacitado pelo Espírito Santo do Senhor, a nos interrogar e a nos colocar, Senhor Deus, numa situação privilegiada, porque entendermos que a adoração não é o simples fato de abrir a boca ou de levantar as mãos, mas aprendemos também aqui nesta manhã que adorar é dobrar os joelhos e buscar o Senhor em oração. Adorar é jejuar. Aprendemos aqui nesta manhã. Adorar é trabalhar na obra do Senhor sem sequer reclamar. Adorar, Deus, é levar a igreja ao entendimento do avanço, da propagação do teu evangelho. Isto é adorar. É entender que pessoas precisam ouvir da tua voz, do teu evangelho. Isto é adorar. Adorar é se alegrar com as pessoas que estão tendo um encontro contigo e ajudá-la a prosseguir. Isso é adorar. Adorar é os irmãos estar juntos, como hoje, nesta manhã, juntos em comunhão contigo, Senhor, num só propósito, em adorar. Muito obrigado por tudo. Nos leve para casa em paz e que este domingo seja um domingo abençoador para cada um de nós. Nos traz, Pai, nos traz para o ensaio que teremos a partir das 2 horas hoje. Nos traz à noite para o culto, para podermos juntos mais uma vez adorar o teu santo e excelso nome. Mais uma vez entrego a vida do Maicon, de sua esposa, nas tuas mãos. Continue a abençoar o teu servo, a tua serva, e dando a ele, Senhor Deus, a oportunidade de serem profetas do Senhor para este tempo. Muito obrigado por tudo. Esta oração que faço em nome de Jesus, todos dizem amém. Amém, irmãos. Uma oração silenciosa, o culto está encerrado. Tá bom? Temos um ensaio 2 horas, não faltem, tá? Não faltem, 2 horas o ensaio. Pegar firme aí para que a gente possa prosseguir para a cantata que vai acontecer no dia 20 de dezembro. Tá bom? E o almoço lá embaixo, se você puder adquirir sua quentinha, nos abençoe para o Ministério da Música.